Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros, sou estudante de Medicina Veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui do sítio do RB. Galera, tô um pouco rouco, ficando um pouco resfriado. Aqui tá muito frio mesmo, não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui de São Paulo tá extremamente frio e como eu moro mais próximo do Paraná ali e tal, então é muito frio, tá fazendo muito frio mesmo. Galera, ó, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre aves aquáticas, vamos falar um pouquinho sobre incubação, que é uma pergunta muito frequente nas minhas redes sociais. Se você não me segue nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Eu sempre coloco caixinha de pergunta lá, o pessoal pergunta. Dá pra colocar ovos de aquático pra chocar na chocadeira? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Claro, de uma forma resumida, não dá pra falar de uma forma muito técnica aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Vou mostrar um pouquinho das aves também pra vocês. Vocês gostam quando eu coloco um pouco informativo, misturado um pouco de vlog. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Um dos problemas que a gente tem com a ave aquática é a gala falsa. O que acontece? Às vezes o macho gala a fêmea só pra demarcar território ou até mesmo por brincadeira. Então, às vezes, a fêmea pode entrar em postura e aqueles ovos não tá galado, justamente só por conta dessa gala falsa. A gente fala falsa cópula, né? Às vezes até a cópula serve às vezes só para demarcação de território, ou porque o animal tá excitado ali por estar feliz, por exemplo, a gente acabou de trocar água. Aí eles ficam excitados por conta da troca da água, você vê que todo mundo fica tomando banho e fazem essa cópula. E muitas vezes essa cópula é falsa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esses mallards aqui, eles já estão galando há uns 2 meses. Não tem um ovo. E todo dia que eu troco a água, eles galam. Todos os dias. Hoje eu não peguei eles galando, mas o tempo todo eles estão galando. Então, isso é um dos problemas que tem com aves aquáticas. Além dos outros que eu havia mencionado antes. E a maioria das aves aquáticas, elas têm temporada. Tem a temporada de postura. Às vezes, quando eles fazem a gala fora dessa temporada, também pode acontecer de ter filhotes antes da temporada, como eu já tive, eu tô com alguns filhotes que foram fora da temporada, mas não tem a mesma eficácia do que quando o animal está na temporada. A temporada geralmente da maioria dos aquáticos é de junho ou julho até março. A maioria é nesse período. Então não é porque você vê seu animal galando que quer dizer que vai vir ovos férteis, que vai ter filhotes ali por conta só porque você viu galando. Eu tô tomando um banho aqui. Tá todo mundo tomando banho? Ó, peguei a hora da cópula. Não sei se tá vendo aquele casal ali, tá? Acabou de galar, ó. Eles estão galando direto. Pelo menos 2 ou 3 meses. E nada de ovos. Ó, tem me pedindo galar para outro macho aqui. Uma das perguntas bem frequentes que eu costumo receber é perguntando qual tipo de ave aquática que eu recomendo para as pessoas começarem a criar. Ó, pensando no mercado, mercado, quando eu digo, se tem saída, se tem procura, se a pessoa vai conseguir pelo menos pagar a ração daquela ave ali. Vamos pensar em 5 raças. Primeira raça, marreco de pompom. Apesar das particularidades que todo mundo sabe que o marreco de pompom tem, se você não sabe, eu vou deixar um card aqui em cima, falando sobre todas as particularidades que o marreco de pompom tem. Ele tem uma ótima saída de mercado, é uma ave fácil de manejar, é fácil de cuidar ali
A reprodução dele também é fácil, tirando essas particularidades com relação ao gene letal. Segunda ave que eu recomendo é Mallard, entretanto o Mallard quanto o Cow, tá? Pra quem não sabe, eu vou deixar uma fotinha de um lado e do outro qualquer. Aquelas ali do fundo são Mallard. São aves também que tem manejo super fácil, chocam super bem. O marreco de pompom não é uma ave boa para chocar, tá? Eles não chocam muito bem. Já o Mallard e o Cow chocam super bem, dá para você deixar eles mesmos chocarem os seus próprios ovos. Tem uma boa taxa de eclosão, a reprodução é bem tranquila e tem uma boa saída de mercado. Principalmente o Cow, quando o Cow tem um padrão legal, igual esse que eu coloquei na foto. Esses aqui são os Mallard. O pessoal confunde muito Mallard e Cow, por isso eu coloquei na mesma categoria. Tanto Mallard quanto Cow na mesma categoria. Agora, terceira raça que eu recomendo seria o corredor indiano. Que são esses daqui. São fáceis de reproduzir, fáceis de manejar. O único maior problema assim, que eu vejo assim, que eles têm é que eles são um pouco mais difíceis de deixar manso. Eles são, como o nome mesmo disse, eu vi que o corredor indiano vive correndo, são um pouco mais assustados. Mas com relação a manejo é muito parecido com o marreco de pompom, é bem tranquilo. Geralmente tem uma boa taxa de eclosão também. Ultimamente estou tendo um pouco de dificuldade com eles aqui, mas é alguma coisa que eu estou errando no manejo. Acredito que as banheiras, não sei. E é um outro ponto importante para aves aquáticas. Aves aquáticas precisam de água, tanto para reprodução, quanto para eles mesmos se limparem, como bem-estar animal também. É muito importante eles terem uma água ali, pode ser um lago, um rio, uma banheira, tá bom? Agora vamos para a quarta raça. Quarta raça eu colocaria o West Indian Duck, que o pessoal confunde muito com Cayuga. Eu já falei também, tem vídeo falando sobre isso. Vou deixar um card aqui em cima também, caso você tenha alguma dúvida. São aves que têm um manejo fácil, super fácil de manejar, uma ótima reprodução, tem uma boa saída de mercado, o pessoal procura bastante. É uma raça que chama atenção, né, pela essa coloração verde metálica que eles têm. Então tem uma ótima saída de mercado e eu recomendo começar com essa raça. Quinta raça que eu recomendo para vocês. Aí vou colocar dois paralelamente, tanto o Carolina quanto o Mandarim. O pato Mandarim e o pato Carolina. Os dois entram na mesma categoria, tem uma ótima saída de mercado. O Mandarim tem um valor agregado melhor, mas o Carolina também tem, fora que são aves lindas. Tem um manejo um pouquinho mais complicado, sim, mas eu acho que uma pessoa iniciante já dá para começar com eles. Só vai ter que estudar um pouquinho mais sobre o manejo. Eles têm umas particularidades com relação ao ninho, com relação aos filhotes. Não é uma ave que eu recomendo tirar os ovos da mãe, deixa a mãe mesmo chocar os próprios ovos, porque você vai ter um sucesso maior deixando a mãe chocar os próprios ovos, tanto ele quanto o Mandarim. Aqui tá contra o sol, não tá dando pra ver, mas a cor é maravilhosa. Então são aves um pouco mais complicadas para reproduzir, porque reproduzem 2 ou 3 vezes por ano e só na temporada. Geralmente aqui, pelo menos na minha casa aqui, elas reproduzem melhor em dezembro. Saiu aqui. Então ali você já vai conseguir ganhar um pouco mais de experiência para poder começar com outras aves um pouco mais
complicados, digamos assim. Um problema muito frequente que o pessoal tem com relação a aves aquáticas é com relação à incubação de ovos. O pessoal acha que tem o mesmo manejo de uma galinha caipira, que você vai lá e coloca os ovos numa chocadeira, seja a chocadeira mais simples que for, e você vai ter um bom resultado. E não é assim. Aves aquáticas é um pouco mais complicado, é mais complexo você fazer incubação artificial. Então eu recomendo para vocês que querem criar aves aquáticas, principalmente essas 5 raças que eu falei, tá? Coloca os ovos em galinha ou em peruas. Eu tenho aqui as minhas peruas, justamente na falta da chocadeira, eu coloco os ovos na perua. Agora, se você quer falar, não, Renato, eu quero colocar em incubação artificial, então você vai ter que investir um pouquinho mais numa chocadeira profissional. Quando eu digo chocadeira profissional, eu vejo até os meus próprios clientes confundem achando que qualquer chocadeira comercial aí é profissional. Não. Chocadeira profissional, quase todas as marcas têm uma profissional. A Premia Ecológica tem a IPD, que é uma linha profissional. A Shockmaster tem a linha Luna, que é uma linha profissional. Eu vou deixar a foto de cada uma dessas que eu tô falando para vocês verem qual que é. E tem uma marca que é muito boa, que é uma marca importada chamada Riocon. Ela tem uma das melhores tecnologias com relação a chocadeiras, e tem chocadeiras ótimas. A maioria dos melhores criadores do Brasil e do mundo utilizam Riocon, mas eu vejo muitos criadores também usando a linha Luna da Shockmaster e principalmente a Premia Ecológica IPD. Porque o que diferencia essas chocadeiras das demais chocadeiras? Primeiro, controle de umidade. Para ovos de aquático é muito importante ter um controle de umidade muito, assim, que seja bem afiado mesmo. Porque acontece, às vezes a gente compra uma chocadeira, a chocadeira tá lá mostrando, tá 60%, 70% de umidade. Quando a gente coloca um termigrômetro, que é um outro aparelhozinho que eu vou deixar a foto aqui, a gente vai medir, não tá com essa mesma umidade. Então é um pouco complicado o controle dessas chocadeiras não profissionais, essas chocadeiras um pouco mais simples, elas não têm um controle tão eficiente com relação à temperatura também, que tem uma variação de temperatura muito grande. Quando a gente coloca os termômetros lá para medir a temperatura, a gente vê que tem uma variação muito alta, e isso prejudica principalmente para ovos de aves aquáticas, e a umidade é o principal. Além disso, também tem a viragem dos ovos, que é uma outra particularidade que influencia bastante com relação aos ovos, às aves aquáticas. Eu digo, para a incubação dessas aves aquáticas, eu recomendo essas chocadeiras que eu havia falado, essas linhas profissionais. Não adianta a gente insistir numa chocadeira que não é profissional, aquelas chocadeiras de MDF. Primeiro, a gente sabe que MDF ele é altamente contaminante, porque a gente não consegue fazer uma higiene correta. Então a gente já descarta essas chocadeiras de MDF por conta disso. E fora que para a gente controlar tanto a umidade quanto a temperatura e a viragem de ovos é muito mais complicado do que nessas chocadeiras profissionais. Daí a diferença de você ter uma chocadeira profissional, por isso que é muito mais cara, de uma chocadeira um pouco mais artesanal, vamos assim dizer, ou mais caseira. Tá bom? Então eu só recomendo, se você quer realmente colocar ovos de aquático para chocar, só nessas chocadeiras, tá bom? Senão você não vai ter uma eficácia muito grande. Vai ter gente que vai falar, não, mas eu coloco aqui, eu tenho um ótimo resultado. Você pode ter um ótimo resultado por enquanto, quando a chocadeira ainda tá nova. Daqui a pouco você vai utilizando ela, você vai ver que vai perdendo a viabilidade ali, você vai perdendo a taxa de eclosão, vai cada vez caindo mais principalmente por conta da contaminação. Tá bom? Se vocês também quiserem saber um pouquinho sobre higienização de ovos, sobre higienização de chocadeira, eu tenho vídeos aqui, só procurar aqui no meu canal que tem vídeos também, tá bom? Então, para finalizar, eu recomendo essas 5 raças de aquáticos para a gente começar, para quem quer começar a criar aves aquáticas. Tem outras aves que são fáceis também de criar, mas eu recomendo essas 5 e não recomendo incubação artificial, só se você tiver chocadeiras profissionais, tá bom? Você quer investir numa chocadeira profissional, essas 3 marcas que eu havia falado para vocês, eu super recomendo. Todos os meus clientes têm essas marcas, eu também tenho uma aqui e super recomendo, tá bom?
Depois, se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo um pouco mais completo, falando um pouco mais detalhado sobre essas particularidades das aves aquáticas, tá bom? Eu não vou falar de tadorna, não vou falar dessas outras aves, porque se já é complicado a incubação dessas aves que eu havia mencionado, imagine dessas aves que são muito mais complexas, muito mais complicado a reprodução e a incubação, então piorou, tá bom? Galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, informativo. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. A gente tá rumo a 4 mil inscritos, falta bem pouquinho. Me ajuda aí a bater 4 mil inscritos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.